É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, compartilhando esse momento de reflexão no Evangelho do Mestre Jesus. E esperamos em Deus que não as nossas palavras, mas aquilo que chegar para nós, trazido da espiritualidade de luz, possa nos servir de consolo, de afago, nesses momentos de tantas necessidades no planeta Terra. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos falar exatamente nas instruções dos Espíritos dos desprendimentos dos bens terrenos. Antes de começar no capítulo, eu gostaria de contar uma historinha e que a gente guardasse essa historinha para que a gente faça uma reflexão quando da nossa fala, o que tem a ver essa história com esse contexto do desprendimento dos bens terrenos. Havia um grupo de pessoas trabalhadoras no plano espiritual que foram chamadas de amigos do cravo. Essa é uma história de um jovem trabalhador, honesto, que estava ali no seu trabalho diário, muito empenhado, e a espiritualidade, porque ele era um jovem que estava no caminho reto, muito trabalhador e honesto, a espiritualidade estava ali, como está para cada um de nós, dando seu apoio. E nesses momentos, esse jovem fazia contas, deliberando ali os pagamentos, tudo direitinho na sua empresa, e ficou um tempo, muito tempo envolvido nesse processo de trabalho. A espiritualidade, percebendo o seu cansaço físico e querendo propor a ele um novo caminho para a vida, né, para que ele valorizasse outras coisas na vida, o intui para que ele levante e vá beber água. E aí, automaticamente, ele ouve a sugestão do espírito, do mentor espiritual, como nós ouvimos o tempo inteiro, não é? Eles falam aqui, a gente já, sim, já atende, não é isso? Então ele ouviu, repetiu, né? Levanta, vai beber água. Então espreguiçou, foi beber água. Quando ele chegou no local onde tinha água, serviu e se deliciou com aquele líquido precioso. E em frente onde ele estava tinha uma janela, e lá tinha um vaso com um cravo vermelho, que estava murcho, ressequido demais. E ele imediatamente, quando olhou para o líquido, ele já tinha se saciado, ele vai lá, põe a garrafa, derrama no cravo, e um cachorrinho que estava lá próximo, quietinho, começou a latir, querendo brincar. E aí ele se deu conta de que, para além das atividades que ele tinha no dia a dia, aquelas que eram as do trabalho, que era devido, para permanecer corretamente no seu templo de trabalho, ele também deveria se importar com as demais situações que estivessem em seu derredor. Então é para a gente guardar, e ele pega o cachorrinho, vai passear. Não, antes de sair, ele não se esquece de colocar o cravinho ali para pegar os últimos raios do sol daquele dia. Então, para a gente, primeiro, entender que a gente tem a assistência espiritual, sim, todo o tempo na nossa vida. Nós já nascemos com escolta, se a gente quiser assim chamar, porque nós já, quando a gente vem, já tem espíritos que trabalham conosco para a nossa reencarnação. Depois do nascimento, nós sabemos de um que a gente às vezes chama de anjo da guarda, mentor espiritual, não é? E esse um não é um, porque são alguns irmãos, amigos,
Queridos trabalhadores da seara de Jesus, que se comprometem a estar conosco, apostando que nós vamos seguir o caminho que nós necessitamos para nos melhorarmos moralmente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, que vem falar, que tem como tema, no 16, que tem como tema não se pode servir a Deus e a Mamon, ele fala exatamente de que a gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa decidir de que lado nós estamos. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos garante fazermos as escolhas que nós queremos ou quisermos. Porém, tudo que é feito através do livre-arbítrio, a gente sabe que a gente vai precisar ajustar a lei natural. Tudo que é feito dentro da lei natural com o livre-arbítrio vai ter um saldo positivo para nós no sentido do crescimento moral. Tudo aquilo que nós fazemos, que faz com que nós nos afastemos da lei natural, que é a mesma lei divina, que é a lei de Deus, vai nos afastar do nosso rumo, do nosso percurso. Então, nesse capítulo, tem uma parte que fala da utilidade providencial da fortuna. E aqui eu queria que a gente começasse a refletir na fortuna. Vai começar assim, ó, a riqueza é... Ah, não está saindo ali não, é? E vocês não me contaram nada. Dá para ler? A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada. Quando a gente está falando aqui da riqueza, nós vamos considerar riqueza tudo aquilo que está na terra, que está à nossa disposição, que vem conosco por acréscimo da misericórdia divina, não só os bens materiais. E aí ele vai dizer que mais perigosa que a miséria, né? A riqueza é mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque ela nos provoca excitações e nos tenta. Ela nos tenta a ponto de nos fascinar. E exerce tamanha fascinação sobre nós, as coisas materiais, que nós estamos aqui ainda no planeta de provas e expiações, porque ainda não demos conta de vencer esse passinho aí na nossa escala evolutiva. Então, ele ainda continua dizendo que é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Interessante, né, como que os espíritos vêm nos fazer esse alerta, porque aí a gente pensa, quando a gente lê ali, não se pode servir a Deus e a Mamon, aí a gente pensa naquela passagem que Jesus diz que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas em muitas outras passagens, Jesus explicou isso mais a miúde, e aqui nesse capítulo também fala da história de Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu, que também era um rico e que nem assim deixou de ser tratado pelo Mestre Jesus como um irmão querido e que ganhou a sua oportunidade pela forma como se comportou com a sua riqueza. Então, a gente precisa refletir que o gozo dos bens terrenos, ele é ou está para nós como um presente divino. Todas as coisas que estão no mundo, elas estão para que nós possamos usufruir. Agora a gente precisa ter a medida desse usufruto e ter a certeza de que
tudo isso que nos é dado é exatamente para o usufruto, que nada disso nós vamos levar. Porque a gente vive essa realidade, mas a nossa vida, nós não encaminhamos a nossa vida dentro dessa realidade. A gente sabe que não leva nada, mas a gente vive em função dessas coisas materiais. E lá no Livro dos Espíritos, nas questões de 711 a 714, onde fala do gozo dos bens terrenos, essas questões elas abordam sobre a necessidade de equilíbrio do uso desses bens materiais e a importância de não se deixar levar pelos excessos. A questão 711, Kardec pergunta assim aos espíritos: o uso dos bens terrenos, dos bens da terra, é um direito de todos os homens? E os espíritos vão nos responder: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então nós sabemos que a reencarnação é nos imposta pela nossa necessidade de progredir para o bem. Mas tudo que está dentro do contexto de um planeta como esse, de provas e expiações, faz parte do processo. E todos nós temos esse direito natural, como nós temos o direito à vida. E para viver, a gente precisa de ter o mínimo dos recursos que se fazem necessários para a manutenção do corpo físico. Então nós precisamos sim de morar, nós precisamos de comer, nós precisamos de vestir. Não tem nada errado quando a gente está trabalhando em função disso. O que os espíritos estão nos alertando é que nós somos espíritos numa jornada de evolução. Temos a vida eterna. Fomos criados e depois nunca mais deixaremos de existir. Num processo constante de evolução. E o fato de estarmos encarnados em um planeta onde a materialidade toma conta da maior parte do nosso tempo, né, de vivência nele, precisa que nós estejamos atentos para não nos perdermos nessas ondas da vida. E na questão 712, Kardec vai fazer a pergunta que seria a nossa, né? Então, para que Deus coloca atrativo nesses bens, não é? Como assim? É Ele que cria tudo, então para que Ele coloca atrativo nos bens? E é tão interessante porque os espíritos vão nos dizer que Ele coloca para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Como assim? Deus nos experimentando por meio da tentação? O que a gente acha disso? Vocês já tinham pensado nisso? É uma coisa para a gente refletir, não é? Porque se esses bens nos atraem, por que Deus permite que Ele nos atraia? Porque isso não é uma permissão para nós. Isso foi uma conquista nossa, esses bens. Nós somos espíritos que estamos há mais ou menos 40 milhões de anos nos transformando. Nesse processo, nós atingimos o reino nominal. E é no reino nominal que a gente adquire a razão. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. É nesse processo da razão que nós passamos a ter orgulho e egoísmo. E é o orgulho e o egoísmo que no princípio não era nada mais do que o nosso clique da defesa da nossa vida, para que a gente pudesse sobreviver às outras questões até da natureza. A gente tinha que ter esse instinto de primeiro o meu, para que a gente pudesse chegar até aqui. Só que depois que a gente adquire a razão, a gente precisa
através da razão, controlar esse instinto. Porque o homem dotado de razão, ele pensa, reflete, conclui. E nós, os espíritas cristãos, ainda temos um manual de comportamento, de como é que nós vamos andar na nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus nada mais é que o guia, porque ele é o próprio guia, modelo, o mestre, por excelência, que Jesus nos enviou para que nós pudéssemos traçar esses passos nas nossas dificuldades. Porque quando da criação, Deus nos cria simples e ignorantes e nos dá o livre-arbítrio. Então sabia ele que nós iríamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma que nos conviesse. Hoje o chamamento do Evangelho de Jesus, através do Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita, requer de nós que nós tenhamos um pouco mais de atenção nas ações que nós estamos praticando todos os dias em relação a tudo o que há. E nesse sentido, o Kardec, na 712A, vai perguntar para os espíritos: tá bom, então é um meio que vai nos experimentar para nos tentar. Mas é para a gente cair ou para a gente vencer? Aí ele pergunta assim: qual é o objetivo dessa tentação? Olha que coisa linda que os espíritos vão nos dizer. Olha que cuidado do nosso Pai. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Acreditem se quiser, a nossa razão está para nós, para que nós nos preservemos dos excessos. Dá para acreditar num negócio desse quando a gente olha o nosso comportamento no dia a dia? Não faz o menor sentido, não é? Por isso que às vezes a gente fala que nós, os animais racionais da criação, por vezes, parecemos menos racionais do que aqueles que nós temos como animais irracionais nos seus comportamentos. Inclusive em relação uns aos outros. O cuidado mesmo com uns aos outros da mesma espécie. Não é? E aí, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está lendo, o capítulo 16, no item 9, Pascal, que é um dos espíritos que ajudou Kardec na codificação, quando a gente fala desses espíritos aqui, é porque são espíritos que já conseguiram passar essa etapazinha nossa e que já estão num ponto onde eles podem trazer mensagens, e a gente vê o nível dessa mensagem na condição de nos auxiliar mais para as nossas reflexões. Então, Pascal, em 1860, lá em Genebra, disse assim: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. A gente não tem dúvida disso, não é? Apenas vivemos como se não fosse assim. Dúvidas a gente não tem. Precisamos exercitar então. O que é então que a gente possui? Ele pergunta. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. E aí ele exemplifica a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Coisas que atualmente a gente tem sentido muita falta, porque nós estamos vivendo um momento em que a maioria de nós não se importa, ou parece não se importar, com as questões da moralidade. Por isso nós vemos tantas dissensões entre nós, uns entre os outros, entre nações, entre grupos, e por isso também nós temos tantas divergências no mesmo momento no mundo, a ponto de nós não nos entendermos.
e virá a guerra armada, ou essa guerra diária, interna, que destrói as mentes, que deprime, que leva à síndrome do pânico. A nossa reflexão hoje é que nós estejamos fazendo o caminho de volta para dentro de nós e nos lembrando qual é o objetivo de Deus quando nos dar a oportunidade de reencarnar num planeta tão lindo como esse, e que ainda é, no nível da escala dos mundos, o segundo nível da escala, né? Nós passamos do mundo primitivo e agora estamos no mundo de provas e expiações. E há nessa escala dita por Kardec e os espíritos superiores vários mundos para a frente desse. Agora nós estamos aí a almejar no horizonte o mundo de regeneração. Só que a gente sabe que espíritos que vão para o mundo ou que permanecem no mundo regenerado são os espíritos que já entenderam qual é a missão aqui na Terra. Porque o planeta de provas e expiações é passagem obrigatória dos espíritos que estão no processo de evolução. A gente sai do mundo primitivo, todos os espíritos que saem do mundo primitivo vêm para o planeta de provas e expiações. E aqui nós permanecemos há muito tempo e estamos ainda com todas essas dificuldades. Mas lá no Livro dos Espíritos, Kardec de novo vai lá onde fala da marcha do progresso, nas questões 779 a 785, e vem nos esclarecer mais. Essas questões, elas apontam o orgulho e o egoísmo como obstáculos ao progresso espiritual, destacando que o apego aos bens materiais pode ser uma manifestação desses sentimentos. Aí a gente fala no dia a dia desse apego que nós temos, são as minhas coisas, são os meus filhos, não é? O meu título acadêmico, é tudo muito meu, muito meu. E nós, às vezes, nem desconfiamos que nós nos comportamos assim. Por quê? Porque nós estamos agindo pelo orgulho e pelo egoísmo. E quantas vezes a gente ainda diz assim, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou orgulhosa. Eu não sei qual é o conceito que a gente tem de orgulho e de humildade, mas no sentido da evolução moral, humilde é aquele que se faz menor, é o que o Mestre Jesus fala. É o que serve a todos. Ele diz isso aos apóstolos, né, para que nós também estivéssemos ouvindo, pois somos também seus seguidores. E aí, Kardec pergunta na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? A gente quer saber qual é a maior dificuldade que a gente tem para progredir? Que não progride, não progride? O orgulho e o egoísmo, os espíritos respondem. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E a gente está vendo isso. A inteligência humana conquistando mais e mais em todas as áreas conhecimentos. Mas isso não está nos tornando pessoas melhores, seres humanos melhores, nem espíritos melhores. Porque moralmente a gente não está andando, poderíamos andar concomitante, juntinho, degrau a degrau. Mas não estamos fazendo isso porque estamos desatentos a essas recomendações. Porque a gente já tem há mais de 2000 anos ensinamentos do Mestre Jesus. E a gente tem há 100 e tantos anos a doutrina espírita. E todas as obras da codificação kardeciana e todas as obras complementares, começando pela lavra do Chico, que são 400 e poucos livros, nos trazem informações sobre isso que a gente está falando aqui. E a gente lê, e a gente estuda, e a gente vai para a sala mediúnica, e ouve os nossos irmãos, e a gente passa os perrengues, e a gente é ajudado nos perrengues,
mas a gente não se dá conta de que o movimento nosso não está uniforme com a proposta da evolução. Então ele vem nos dizer ainda, ele continua aqui depois que ele diz, né, que o intelectual anda sempre, mas que o progresso moral não acontece, ele diz: curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que, para além do gozo que os bens terrenos proporcionam, existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura. Ele vai falar mais sobre isso no capítulo que fala sobre o egoísmo, do capítulo 12, e nós vamos trazer aqui mais informações. Então, lá no capítulo 12, fala da perfeição moral, dos vícios e das virtudes. Olha como é que é legal a doutrina espírita. Vem falar dos vícios e da virtude, um capítulo para falar da perfeição moral. E eles tratam delas uma por uma, mas eles focam no orgulho e o egoísmo, que é o quê? Ele vai dizer aqui, é a marca de todas as outras, né? Todos os outros vícios. Então, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles vão responder: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, só em nos movimentarmos para não continuarmos alimentando o mal, ou tendo a tendência de fomentar o mal pelo nosso pensamento, hoje a gente está muito, tem recebido muito chamado no sentido de vigiar muitos esses pensamentos, essas vibrações, para que nós não estejamos engrossando as filas do mal. Porque os pensamentos se conectam, são energias que efetivamente promovem coisas boas ou coisas ruins, curas ou desastres. E aí ele continua dizendo que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Caridade, a palavra-chave para nós os espíritas. As casas espíritas fazem o tempo todo movimento, nos suscitando que sejamos caridosos. E a gente até está também nessas fileiras, né, tentando fazer o bem, ajudar os nossos irmãos. O que a gente não está conseguindo muito é nos ajudar. Porque aqui está dizendo que essa caridade ela tem que ser desinteressada. Ela já tem um propósito, fazer a caridade. É caminhar com o bem. E isso já é a recompensa que a gente recebe. Porque quem caminha no caminho do bem tem felicidade. Não tem peso na consciência. Por quê? Porque faz ao outro tudo aquilo que quereria que fosse feito a ele mesmo, que é a recomendação de Jesus quando nos fala que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, dando continuidade a esse capítulo da perfeição moral, na 913, Kardec vai perguntar: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Vícios, a gente é só o que a gente conhece, né, aqui no planeta, de todos os tipos. Todos nós temos inúmeros. Até comida, comer, que é algo que é necessário para a nossa sobrevivência e bem-estar físico, e, portanto, espiritual, porque alimentando o corpo a gente conserva a energia, e conservando essa energia a gente se mantém na proposta de vencer as nossas etapas para mudarmos de nível de progressão moral. Mas, mesmo assim, o que é que a gente faz? A gente excede na alimentação. Excede tanto na alimentação que os médicos hoje concluem que
80% das doenças, elas são trazidas ao organismo pelo pensamento, ou seja, a parte psicológica, e o restante é agravado pela alimentação. Todo mundo, quando vai ao médico, qualquer coisa que a gente tem hoje, a primeira coisa que eles perguntam é como a gente come, o que a gente come. Não é? Provando que nesses vícios, todo dia a gente tem que estar atento, porque são coisas tão sutis, tão repetitivas no nosso dia a dia, que a gente já se acostumou tanto, que às vezes não dá tempo da gente ver. Mas vai chegar a hora do nosso retorno, porque chega para todo mundo. Hoje aqui nessa casa um companheiro nosso desencarnou de ontem para hoje, né? Seu enterro foi hoje. Mas quantos? Essa semana, nesse dia de hoje, amanhã, em uma hora, somos nós. E o tempo que a gente tem é enquanto a gente está encarnado. Porque quando a gente está encarnado, a gente tem a possibilidade, e todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe foi nesse sentido, de fazer a diferença. Então, os Espíritos vão nos dizer na 914, quando Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, olha, egoísmo é interesse pessoal, né? Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração. Chegasse a consegui-lo, os Espíritos vão nos dizer que à medida que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor a gente vai dando às coisas materiais. Então, significa dizer que, embrenhado como nós estamos na materialidade, fazendo tanta questão por tudo e qualquer coisa, nós não estamos nos empenhando a nos instruir das coisas espirituais. Nós estamos levando em consideração o mínimo do mínimo a nossa espiritualidade, a nossa espiritualização. E vale lembrar que espiritualidade e espiritualização não tem a ver diretamente com religião. Porque nós podemos e estamos enchendo as igrejas, os centros espíritas, todos os locais com denominações cristãs, inclusive, mas não estamos agindo de acordo com os ensinamentos do mestre, que deveria conduzir os comportamentos nessas religiões, não é? E aí, de novo, eles continuam falando no Livro dos Espíritos sobre o egoísmo. Na questão 915, eles vão perguntar, o Kardec vai perguntar, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Porque a gente diz assim, não tem conserto, né? O povo está muito ruim, porque a gente só diz o povo, né? É só o outro. Nós estamos bonzinhos, fichinha limpa, né? A nossa, e é só o outro. Então é o outro que precisa mudar. Mas ele vai dizer assim, ó, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Por quê? Porque a humanidade não só somos nós que estamos aqui no planeta Terra. No universo, nas diversas moradas da casa do Pai, há humanidade. E a humanidade que já passou da etapa de provas e expiações. E ele já não tem mais essas nossas dificuldades. E a humanidade que já são espíritos de luz, muito menos ainda estão, né, em contato, é muito já distante da realidade deles o contato com o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Vai ser perguntado, ó, o Espírito vai perguntar,
Há muitos mais homens assim do que supondes. A gente olha e parece que não tem, não é? A gente acha que não tem. O que os Espíritos estão dizendo aqui para nós? Há muito mais do que a gente supõe. Apenas não o conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 100? E havendo 100, por que não haverá 1000? A gente não enxerga porque a gente não está na vibe. Se a gente estiver fazendo o bem, o que a gente encontra? Quando a gente está nas nossas atividades aí, só gente do bem. Aí chega num lugar, você está conversando com as pessoas, né, da sua vida, da sua convivência, aí você conta. Aí o povo diz assim, você deve ter problema, porque esse mundo que você está falando aí é fantasia. As pessoas não são boas assim. As pessoas são más. O mundo é cruel. E as crianças estão reproduzindo essa fala. Porque a gente está educando os nossos filhos assim, as nossas crianças. A gente olha para o nosso irmão como se ele fosse um inimigo, uma ameaça, e não como um irmão. Continuando aí, nesse capítulo que nós estamos ali tem mais 10 minutos, é, minha irmã? Aquele relógio ali tá bom, ó, da gente ver, letra grande e vermelha, lá no final. Ok. Então, no item 13 desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, Fenelon, que é outro espírito de Skoll, que veio nos orientar através da codificação kardeciana, lá em Alger, 1860, essa mensagem. Ele diz assim, ó, o homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Então, o engano que a gente comete é, entendo esses bens, e aí vamos voltar na minha fala lá no início. Vamos considerar que bens, tudo o que nós temos na terra, porque tudo o que a gente tem é bem da terra. Tudo, a nossa alimentação vem de onde? Da terra. Tudo que nós utilizamos para a nossa convivência, para a nossa vivência, para a manutenção da nossa vida da terra, vem da terra. Então tudo isso é bem. Também os bens que nós trouxemos conosco, que são a visão, a audição, o tato, o olfato, andar, falar. Vamos pensar naquele dia, não sei se vocês tiveram um probleminha recente aí, mas tem muito jovem aqui, não tem esses problemas não. Na coluna, na lombar ou na cervical, né? Negócio bom, rapaz. Tô nessa aí, tamo junto aí, quem tiver nessa. Aí a gente não consegue sair do lugar. Mas se for só não sair do lugar, porque a nossa cabeça continua pensando. Mas a gente não consegue pensar em mais nada, porque quando você tenta, dói, trava. E a gente, quando está andando normalmente, a gente não lembra disso. Sai correndo igual louco. Como se nem coluna a gente tivesse. Porque o fato de a gente estar sentindo isso hoje é decorrente de mau uso. Claro que há desgaste. Se não fosse o mau uso, desgastaria no tempo certo. Mas a gente utiliza mal, gasta a energia, gasta os recursos. Ninguém fica, quando está bem, na idade boa, tendo cuidado de levantar, de sentar, de não agachar assim, de não pegar o peso aqui. Ninguém faz isso. Só faz quando está doente, porque não dá mais conta. Aí a gente vê que esses bens, eles são bens que não têm valor onde a gente possa cotar
Porque por mais dinheiro que você tenha, com todas as cirurgias da evolução científica, a gente não consegue muitas das vezes se livrar desses problemas. E mais nós estamos vendo gente mais jovens indo para cadeira de roda. A gente faz parte do Centro Espírita Sebastião Mártir, lá nós temos um lar de idosos, chama-se Lar de Idosos Maria Madalena. E lá nós temos hoje muitos cadeirantes. Até pouco tempo atrás a gente não via tantos assim. Mas a gente sabe que daqui para frente vai ficar pior. Porque os nossos jovens, porque eu digo, eu sou de 63, então assim, a gente tinha um pouco mais de cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde. Hoje o jovem não tem, além de todos os excessos que a gente já tem, a gente acha outros, arruma outros, né, para não usufruir devidamente desses bens que Deus permite, né? E aí, olha, ao contrário da gente fazer esse mau emprego, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Olha a bondade divina. Quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente ganha. E Lacordaire, que vem falar para nós especificamente nesse capítulo sobre o desprendimento dos bens terrenos, no item 14, ele escreve lá em 1863, na Argélia, Constantine, Argélia. Isso aqui é uma recomendação de Lacordaire para nós. Vamos ficar atentos, esse texto está no Evangelho, depois a gente pode ler, reler, tem na internet, tem gravado aí cursos nos capítulos do Evangelho, um por um, item por item. Então, ele diz, vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. De novo voltando aqui no pobre e no rico, não só dos bens materiais, mas também dos bens materiais, porque nesse planeta onde nós vivemos, que morrem milhões e milhões por dia de pessoas, irmãos nossos, de fome, a gente que tem o que comer é rico nesse sentido. Então é bem demais que a gente recebe para dar tão pouco retorno diante de um mestre que esteve conosco, que viveu todo o processo para nos ensinar como é que a gente faz com o nosso irmão. Quando foi ultrajado, não revidou. Quando foi procurado para as curas, foi isso que ele fez. Em nome de Deus. E é isso que ele faz, em nome de Deus. Caminhar à nossa frente, nos levando pela mão, literalmente, para que nós consigamos nos libertar e seguirmos o nosso processo de evolução. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Olha como é que é esse apego, né? Ele absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Quantas vezes a gente vê contendas familiares, e são inúmeras, por conta de recursos materiais, às vezes, tão ínfimos. Não vai fazer diferença se for muito ou se for pouco. Mas a contenda, a desarmonia familiar, vai ter preço na nossa sociedade. E é esse o preço que a gente já está pagando. Por uma sociedade que não se educa, moral
espiritualmente. E ele continua: nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus os emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sobre a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então essa conta é nossa. Essa conta do nosso irmão não ter o que comer não é problema do fulano, do beltrano, do outro país. Essa conta é nossa, da nossa sociedade, que joga fora, produz um monte de lixo, de alimento, no país que mais produz alimento no mundo. A maioria também passa fome. É discrepante demais isso. É para refletir, né? É para a gente querer fazer melhor. Cada um. Só precisa a gente. Cada um. Consigo mesmo. Pensando no que a gente pode melhorar. A nossa atitude do dia a dia. O nosso movimento em relação a todas as criaturas. Para que a gente não tenha a sensação ao sair na rua e ao encontrar com os nossos irmãos, que nós estamos numa guerra. Porque eles são bandidos e eles pensam que nós também. Que a gente tem medo um do outro. Porque ele está numa situação de rua, ele não é mais digno. E eu tenho que ter medo dele. São muitas as questões sociais que nós só vamos resolver. Está dito aqui, e está dito por Jesus, desde sempre. Que nós só vamos resolver pelo amor. O amor é capaz, a gente precisa acreditar. Então ele continua lá, Cordé, dizendo que Deus é o amigo celeste que emprestou a riqueza, né? Não lhe pedindo mais que o amor e o reconhecimento, mas exigindo por sua vez que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. E aí a gente nem precisa pensar que nós precisamos dizer para o nosso irmão que é rico, porque nós também somos de muitas coisas, que ele precisa fazer isso. A gente só tem que ter a certeza de que nós, com o que a gente tem, a gente é capaz de fazer a diferença. E que é esse trabalho individual que refletirá no coletivo, nos trazendo o mundo regenerado, onde nós estaremos um dia com a graça de Deus. Nesse momento não sei se dá para nós ainda, dada a imperfeição de nós, os espíritos que estamos nesse momento vivendo no planeta, encarnados e desencarnados. Então ele vai continuar e diz assim, ó, já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministro da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Sagrados ministros da caridade. A gente que tem o que comer. Porque quem não tem é o pobre. Quem tem é o rico da situação. O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário dos vossos deveres? Tem aqui, ó, o outro lado da moeda. A morte inflexível e inexorável virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Porque não tem nenhum ditador que vai cobrar de nós. Não tem nenhum rei, nenhum general
É a nossa própria consciência, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente sabe. Não é a primeira vez que a gente tem contato com isso, com essas informações. Só aqui, né, que a gente lembra, 2.000 e poucos anos. Quantas vezes a gente já reencarnou em 2.000 e poucos anos? Conhecedores, né, desses textos sagrados. Então, olha, a gente não pode pensar também que, então deixa para lá, ninguém quer mais ser rico, ninguém quer mais dinheiro, ninguém quer mais enxergar bem, ninguém quer mais andar bem, porque, né, tem que dividir, fica difícil e tal. Não, olha só, desperdiçar fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Então, quando diz aqui que a gente não tem o direito de dilapidar, vamos pensar nos nossos corpos físicos também. O que a gente tem feito com ele, não é? Dizendo que é o nosso corpo, que a gente tem o livre-arbítrio e que a lei permite e que a gente vai fazer, a gente vai isso, a gente vai aquilo. Meus irmãos, esse texto ele é belíssimo, a gente tem muita coisa, mas o tempo nosso ali esgotou e a gente só vai lembrar de um dos textos de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu não vou ler o texto inteiro, mas a lição é a 165, que fala dos bens externos. Esses livros de Emmanuel são comentários de passagens dos textos bíblicos, do Evangelho. Então, Emmanuel discorre para nós sobre as questões colocadas por Jesus. Nesse caso, foi Lucas que registrou no capítulo 12 do seu Evangelho, no versículo 15, uma fala de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A nossa vida é muito maior do que isso que nós temos, que nós dizemos possuir. Ela é muito maior, ela é eterna. E nós viveremos eternamente da maneira que nós nos comportarmos numa existência, numa reencarnação. Na outra, a gente vai estar melhorado ou piorado, porque o espírito ele não retroage, não regride, mas ele estaciona. Então nós devemos estar na Terra, diz o Haroldo Dutra, diz, já tem umas 40 encarnações que a gente está na Terra, planeta de provas e expiações. A gente não sabe quanto tempo a gente passou em mundo primitivo, mas a gente sabe que a gente vai chegar à luz. Essa é a grande vantagem de ter um mestre como Jesus. E essa é a grande bênção dessa doutrina reveladora, que é a certeza de que nós chegaremos a espíritos de luz. Então nós seremos bons pelo bem. E o bem é aquele que serve para nós e para o nosso irmão. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. E muito obrigada pela atenção, pela paciência. Deus nos abençoe.